Olá, seja muito bem-vindo ao No Play News. Hora de mais uma conversa sobre televisão, mais um bate-papo com gente que gosta, com gente que faz, com gente que fez, com gente que estuda televisão e mais do que isso, é apaixonada por televisão. Aqui você vai acompanhar uma conversa que, para mim, é uma pessoa muito especial, porque me dirigiu, aprendi muito ali, mas tem uma história muito bacana por trás das câmeras, por muitas mudanças e, sem querer, influenciou muitas gerações. Estou falando da Ellen Dastre, que está aqui, foi diretora minha no Todo Seu, e talvez você nem saiba, mas você me influenciou muito porque você era da equipe do TV Mix, né? E eu acho que TV Mix, para minha geração, era ali o grande provocador para precisamos ser comunicadores diferentes. Ellen, primeiro, obrigado por você aceitar bater esse papo sobre televisão com a gente. Que nada, eu estou super orgulhosa, envaidecida de estar aqui falando de televisão, o que é isso? E, nossa, o TV Mix realmente marcou uma época. Mas me assustou, inclusive, quando entrou. Daqui a pouco a gente conta dessa coisa do TV Mix, que, assim, mudou tudo. E hoje é o que se preconiza. O TV Mix, ele saiu do estúdio e foi para a sala de redação. Então, ele mostrava todo mundo trabalhando. Você vê isso em todos os telejornais hoje, né? E quem fez isso a primeira vez foi o TV Mix. A TV Gazeta de São Paulo, ela é tão coração de São Paulo e foi sempre uma emissora tão tradicional, mas ao mesmo tempo ela ressurge e surge com ideias e com pessoas então assim, embora ela seja pequena e de São Paulo, eu vou contar para você que tudo que a gente vê na TV, não tudo, mas o pioneirismo da TV Gazeta é muito forte, muito grande. Ó, tem dois eventos que hoje são da Globo, que não, um é da Band, já foi da Globo durante muito tempo, que é a Fórmula 1, que a Gazeta começou a dar esse destaque, e a Corrida de São Silvestre, né? A Gazeta, por toda a ligação que tem, né, da Fundação Casper Libero e tal, mas era a que transmitia, né? Os direitos até hoje pertencem à Fundação Casper Libero, Sim, né? não, a TV Gazeta, que as pessoas assim acabam não sabendo muito da história, mas, por exemplo, o programa que chamava Mulheres em Desfile, que hoje é só mulheres, ele foi pioneiro em inúmeras coisas. E ele se mantém até hoje no ar, eu acho que é o mais antigo, né? Não, Antigo, é o Vanucci? mais antigo. Desse gênero é o mais antigo. Nesse formato. Então, assim, formato de merchandising, por exemplo, começou no Mulheres em Desfile. Não era assim a televisão. Tá? Então, ela trouxe isso da época em que não existiam programas gravados e que as merchandetes entravam fazendo comercial ao vivo, né? E ela trouxe essa cultura das pessoas estarem lá fazendo propaganda e criaram aquela bancada que vende produto. Isso foi TV Gazeta, começou. E você vê em todos os programas hoje, e durante muito tempo foi o que manteve quase toda essa programação no ar, né? É. Então, ela teve formato de comercial novo, formato de jornalismo diferente, formato. Eu assisto hoje as TVs pagas, né? Tipo a CNN, a Globo News, tal, que são aqueles comentaristas. Tá? E uma ou outra matéria que entra, tal, mas assim, a grande parte é só eles comentando notícia. A TV Gazeta começava as transmissões ao meio-dia. Aí fizeram uma reunião e vamos começar às 9 da manhã, mas com quê, né? Com que dinheiro? Aí eles criaram uma bancada. Alberto Helena Júnior era o jornalista mediador de tudo,
E aí tinha especialistas em cada área, na área da música, da arte, eu lembro que era o Despinhatari, eram só grandes nomes. Tinha o Rodolfo Konder, também, já falecido, mas um jornalista e tanto. E a gente fazia 3 horas de jornal sem uma matéria gravada, porque a gente não tinha externa. E era um formato já de revista eletrônica, né? Assim, que hoje todo mundo fala, né? Todo E mundo. todo mundo faz. Então, aparecia a manchete do jornal e aí eles comentavam. E claro que cada um, dentro da sua especialidade, era o que mais aparecia naquele momento, né? Então, eu falava, gente, eu ficava 3 horas no estúdio. Na época, a Solange Serpa e eu éramos as editoras de jornalismo. A Solange ficava na área técnica, e no switcher, né? E eu ficava no estúdio, porque as coisas iam acontecendo. A gente só separava realmente as matérias, porque eles falavam sobre tudo, a gente não precisava escrever nada. Então, era só o jornal, entendeu? O Alberto Helena chegava um pouco antes, mas ele odiava aquele horário, porque o Alberto Helena não é definitivamente da manhã, né? Ele chegava meio que em cima da hora e a gente combinava o que ia ter e acabou. Entra no ar, todos falavam sobre tudo e com muita propriedade, não era um nome. Meio rádio, né? Meio rádio, né? Tem uma pegada disso, né? Desse. Porque a gente não tinha. A gente não tinha nenhuma externa. Só assim um detalhe, foi a coisa mais louca que eu já vi acontecer na televisão, foi nesse programa. Mudou a superintendência da TV na época e entrou Ferreira Neto. Ferreira Neto entrou odiado por todos. Assim, era unanimidade. Ele conseguiu uma unanimidade, todos odiavam. Aí, ele demitiu Alberto Helena por telefone à noite. Era uma quarta-feira e na quinta tinha o programa. E ninguém sabia. Eu, como editora, não sabia, a Solange não sabia, a gente não sabia. Bom, de manhã o Alberto Helena ligou para a gente avisando, né? Aí o que aconteceu? Começou o programa e o Alberto Helena não tinha contado para ninguém, porque ele ia se reunir com a equipe depois do programa para contar da demissão dele. Só que o Rodolfo Konder não participava na quinta. Então ele contou para o Rodolfo e pediu para ele ir ao meio-dia. Só que ele foi participar do programa. E ele contou no ar o que tinha acontecido. Eita, E pediu demissão no ar. Ele tirou o microfone, olha, pela injustiça tal, eu me demito. Tirou. E aí todos foram fazendo isso. A gente tinha 3 horas sem ninguém. Todos se demitiram no ar. Cara, eu olho. E aí, você resolveu o que depois, no restante do tempo? Aí, um jornalista da equipe falou: olha, eu também estou demitido, mas eu não vou deixar o programa no ar. E assim, telefone tocava, que era de telespectador, eu também me demito. Como assim? Sabe? Aí a redação começou, eu também me demito. Mas, gente, calma, sabe? Mas, olha, e o Ferreira Neto gritando comigo e com a Solange, tira do ar isso, tira do ar, porque cada um falava mal dele, né? Só que a gente não tinha o que colocar no ar, sabe? E a gente foi pego muito de surpresa, você faz o quê? Cara, uma loucura, foi das situações mais inusitadas e assustadora. Eu me senti um tomate dentro de um liquidificador, porque eu tremia e eu não sabia o que fazer, eu não tinha atitude. E eu sou muito rápida de atitude, mas Travou. Você sabe que isso me lembrou um pouquinho da série o Good Morning, no, Morning Show, né? Que é Morning o Show. Que tem um determinado episódio que todo mundo vai pedindo demissão no ar, né? Que você fala, não, isso não acontece na televisão, né? Porque acontece. Aconteceu, você é testemunha disso, não é ficção. Meu Deus, aquilo foi. Mas eu assisti o Morning Show todo, aliás, ótima série, excelente. E eu me lembrei, quando eu assisti, eu falei,
Nossa! Eu estava querendo lembrar o nome de todos os que estavam lá, mas, gente, assim, não lembro. Não lembro. O Morning Show da série, quando você assistiu, tem muito exagero, tem muita ficção lá? Ah, primeiro que é em outro, é nos Estados Unidos, não é no Brasil, e as realidades de televisão são muito diferentes, né? Então, não dá para comparar, não dá muito para comparar com a nossa experiência. Então, assim, tem um certo exagero, mas não muito. Eu não vejo muito exagero, vejo um certo exagero, mas não tão grande. Um pouco de dramaturgia, né, para a gente poder se envolver, mas passa perto da realidade ali, né? Passa. Muito perto, muito perto. Assim, tem cenas em televisão que se a gente conta, você vai falar, vá, está mentindo, entendeu? Porque é assim, coisa surreal, ainda mais programa ao vivo. E lá o Morning Show fala muito de um telejornal formato revista, que era ao vivo mesmo. Então, as puxadas de tapete, o que existe por trás, a gente sabe que aquilo é verdade mesmo. Então, assim, claro, tem dramaturgia, mas não muito, não, entendeu? Mesmo Quase um respeitando que eu documentário, né? É quase um documentário. chega perto do documentário, se você quer saber. Assim, coisas incríveis, loucas demais, né, que a gente vive. Mas adoro essa loucura toda. Ellen, antes da gente começar a gravar, a gente estava falando lá relembrando o TV Mix, né? Que você falou, pô, eu fui dar uma TIC, né? Que é um formato de câmera, de tecnologia, vamos dizer assim, né? Porque envolve a câmera, a fita, Sim, tudo que sim. vem ali, né? Todos os O áudio equipamentos que ficava vão. fora, né? Tinha um cara só para segurar um troço que era assim, ó, de áudio pesadíssimo, e o outro com a câmera. Então, quando a gente saía para fazer uma matéria, entendeu? E quando era Imensa, link ao você vivo, precisava do iluminador ainda, você precisava do iluminador, de um assistente de produção, né? Era não, não, grande, né? e o link que você tinha de subir nos prédios para ver se você enxergava a câmera, A antena, a torre. a antena, porque tinha de ir para a antena. Então você ficava pedindo para o zelador dos prédios para ver qual prédio que dava visão para a tua antena. China. Quem Hoje vai entende? tudo, hoje vai tudo pela internet. E aí você chegou, a gente estava falando, você falou assim, pô, e de repente tem o repórter abelha, né, que era aquele que botava a câmera aqui, saía gravando, praticamente ele sozinho, né, que foi em Exatamente. TV Mix, que eu acho que pra, é uma grande revolução na comunicação, porque muito antes o TV Mix traz aquele negócio de que vamos tirar essa coisa engessada da televisão, né? Não tinha muita gente lá, mas tinha Serginho, tinha uma Astrid também. Então, assim, você já vê que até na tela tinha uma coisa diferente, né? Sem dúvida, sem dúvida. A gente tinha até uma atriz que ela fazia o papel de uma faxineira, porque como era dentro da redação, então ela era uma faxineira e ela ficava limpando, assim, porque ela queria ouvir a conversa de perto. E aí ela fazia pergunta para o convidado, só que muitos convidados não sabiam que aquilo era um personagem, que aquilo era uma atriz. Então, assim, era muito divertido eles respondendo para ela, porque eles tinham de baixar o nível do que eles estavam falando e responder. E a ideia era essa, para que ficasse muito bem explicado para dona de casa ou para uma pessoa que não tem tanta informação assim, né? Então, era muito E o legal. TV Mix tinha edições, né? Chegou a ter 3 edições por dia, não é? Tinha uma tarde, uma noite, tinha vários horários, né? Assim, ele começava e a cada 2 horas ele mudava o apresentador no ar. Então, começava com a Astrid. 2 horas depois, mudava para... Nossa, nem lembro, mas a cada 2 horas ia mudando o apresentador. Aí parava só para entrar o Mulheres. Mulheres não saiu do ar. Mas era o único programa que tinha na emissora.
eram mulheres. Aí voltava o TV Mix, aí que entrava na noite o Serginho Groisman. É. Então, ia, e os abelhas entravam com as matérias. Assim, eles chegaram sem edição, era uma coisa louca, assim. Tá? Agora, por que essa geração, porque dali sai Ricardo Meirelles, tem um monte de gente que passa pelo TV Mix e que a gente vê hoje aí mudando muita coisa. Por que essa geração, ou esta turma do TV Mix, era tão criativa assim? Era a liberdade que a emissora dava? É uma característica da geração de ser mais provocativa, de buscar caminhos diferentes? O que você que estava lá, vivendo ali, como que você explica? Olha, eu acho que eles não tinham, bem entre aspas o que eu vou dizer, mas eles não tinham responsabilidade alguma com o resultado financeiro. Então, eles faziam coisas incríveis, mas sem se preocupar com o resultado financeiro. Então, por exemplo, eles criavam coisas que eram... eles não tinham experiência de televisão. O Fernando Meirelles, que foi quem trouxe o projeto do TV Mix, é um cara extremamente criativo, não preciso nem dizer isso, mas assim, a experiência do dia a dia de uma televisão, ele não tinha. Então, ele se dava o direito de pensar no que era muito legal para o telespectador, sem a menor responsabilidade ou prisões de comercial, de dar certo, de possibilidade de dar certo, ele fazia. Se não desse certo, faz diferente amanhã. E hoje em dia é o que você vê acontecendo. Então ele só estava muito à frente do tempo dele e, de fato, ele não tinha nenhuma preocupação com o resultado financeiro. Então, assim, ele trouxe inovações incríveis, mas financeiramente o TV Mix não se sustentava, acabava não se sustentando. Era tão moderno, era tão grande que acabava não tendo. Por quê? Porque a TV ela estava acostumada com merchandising, com aquela coisa de balcão, e não cabia isso. Os grandes anunciantes acabavam não chegando lá. Não deu tempo de fazer uma coisa que os grandes anunciantes falassem, não, é muito legal. Não deu. A gente fez com, acho que 2 anunciantes grandes. Eu lembro muito do Bis, que esse entrou num quadro específico. Mas, assim, você acaba não sustentando, sabe? E hoje, o bom diretor não é aquele só que vai escolher a melhor iluminação, a melhor condução, mas é aquele que vai administrar o dinheiro e fazer aquele programa ser rentável, dar lucro, né? Não tem mais aquele, um programa compensa o outro. Todos precisam entregar no azul, senão não é um bom diretor. Uma das coisas que eu acho que me ajudou demais na televisão é que eu nunca fiquei só na TV. Eu fiz muito evento corporativo, eu trabalhei na área de marketing do mapping, imagina, era o maior case de marketing que o Brasil já teve foi o mapping, ele criou tudo que era novo, né? E eu fui trabalhar na área de marketing de lá. Por quê? Porque eu precisava entender o que o lado de cá comprava. Senão, eu estava aqui fazendo uma televisão, mas eu não sabia qual eram as necessidades do mercado. Então, falei, olha, o mapping é o maior que tem, eu vou tentar uma vaga no mapping, entendeu? E eu trabalhei lá por 8 meses. Mas que me deu uma clareza do que o mercado, como que o anunciante vê, como é que ele enxerga, como é que ele usa esse dinheiro, porque senão você fica muito... Você cria coisas incríveis que não dão certo, porque você não sabe como
como trabalhar. E assim, o dinheiro não fica contra, você não precisa só fazer coisas, não quero me preocupar com o comercial. Não, se eu fizer isso, não Precisa vai se dar certo. preocupar, sim, sim. E você tem uma equipe enorme atrás de você. Quando o Rony começou na TV Gazeta, era de manhã, lembra? Lembro, lembro. Aí a emissora nos chamou e falou: olha, vamos passar para a noite. Então tá, comecei a pensar no programa noturno, diário, à noite, super complicado e tal. E aí, um dos diretores da emissora me chamou e falou: olha, só quero te lembrar que a gente está contratando toda uma equipe técnica para poder ter esse horário da noite, uma equipe de não sei o que, de não sei o que lá, parará, parará. Então, você tem 300 famílias que dependem do sucesso do programa. E eu falei: não precisava. Já botou um peso nas costas, né? Já Eu acho botou que, um inclusive, peso. eu pedi demissão. Nesse exato momento, eu não quero mais fazer televisão. Entendeu? Mas que é verdade. Assim, o que me foi dito naquele dia me pesou, foi péssimo. Eu acho que jamais deveriam ter falado isso, até porque foi a emissora que quis de manhã, de noite, né? Não fui eu lá que fui pedir para ir para a noite. Mas eu sempre pensei demais na equipe, sempre, porque eu sabia que era exatamente isso. Eu tinha uma gama de pessoas que dependiam das minhas ideias criativas da Ellen, sabe? Eu não posso me dar esse luxo, não é bem assim. Eu tenho de viabilizar a ideia criativa. E ali tem um desafio de virar realmente o ponteiro, né? Porque você sai da claridade do dia e vai para o aconchego da noite, para a sombra da noite, né? Quer dizer, é outra pegada, né? É outra. Olha, eu acho que o meu erro dirigindo o Rony foi que quando eu criei o programa da manhã, aos poucos, eu fui transformando ele noturno, porque o Rony combinava mais com a noite. Isso. O programa em si combinava mais com a noite. Então, ele estava no horário errado. Então, assim, ou eu consertava o programa para ele ficar matinal, ou eu vi o que ia acontecer, porque assim, na época a gente recebia fax, né? Não era, não era Não era WhatsApp. e-mail. Hoje é WhatsApp, não é nem mais e-mail. Não, a gente recebia fax. E, e eram todos os telespectadores pedindo para ir para a noite. Olha, eu queria assistir com meu marido. Aquela discussão na cozinha é muito legal. E vai para a noite. Olha, que não sei o quê. E eu li aquilo e eu falava, como que eu tiro isso do programa para ele ficar matinal? Não dava certo. Se o Como que eu... povo gosta, Não dava certo nada. Então, assim, a emissora foi para a noite porque tinha de ir. Não tinha chance ali. Aí, então, acertar o programa para a noite foi muito fácil, porque ele estava em horário errado, na verdade. Eu mudei muito pouco o programa. O duro foi, assim, mudar só um pouco o tom das coisas, mas muito pouco, sabe? ó, E e se não tivesse mudado para a noite, eu não tinha ficado 11 anos no Todo Seu, porque de manhã eu trabalhava na Jovem Pan, não poderia ir, nunca ter ido para lá. é verdade, tinha isso. Você só participava do programa da Ione. Porque era a hora que eu ficava mais livre, porque de manhã eu estava no ar, né? Então era da É Ione em diante. verdade. Eles já tinham me chamado, mas não dava para ir. E aí eu lembro que eu fui, fiz um jantar ali, né? No jantar. Exatamente. Aí, no meio da entrevista, o Rony falou alguma coisa, porque você falou alguma coisa no ponto, e vocês fizeram um código lá, e aí você desceu e veio conversar comigo, falou, não, eu queria que você voltasse mais, tal. E aí a gente foi construindo uma relação que durou 11 anos lá. 11 anos, nossa. Muito legal, muito legal. Fazer o programa do Rony foi uma das minhas grandes alegrias. Um grande desafio, mas foi uma das minhas grandes alegrias. Porque, assim, eu já estava mais madura,
né? Já tinha passado por muita coisa na televisão, eu estava mais madura, eu entendia muito essa coisa do comercial estar atrelada aos programas, que não dava para fazer uma coisa dissociada à outra. Enfim, eu não estava mais, sabe, criando, Vamos né? voar, viajar, né? Então, e aí eu acho que o Mas grande você reuniu uma garotada lá, era uma equipe bem jovem, que tinha esse negócio do criar mais, e você dava essa corda para todo mundo criar, porque depois você segurava aqui, sou testemunha disso, aí você segurava onde tinha que segurar, mas todos criavam muito, né? Todos. demais. A equipe, e eu, assim, tudo que eu mudava no programa, eu fazia uma reunião no estúdio com a equipe técnica junto. Gente, a gente está mudando isso. Quando a Hebe saiu do ar, eu sempre fazia um programa mais intimista. Quando a Hebe saiu do ar, eu falei, puxa, o telespectador vai ficar com saudade do sofá. Então, eu resolvi fazer um programa mais aberto, sabe? Com mais gente no sofá. Não era uma cópia do programa da Hebe, mas lembrava um pouco, sabe? Para o telespectador não ficar tão chateado aí de ficar sozinho, né? De ficar órfão da Hebe. E aí eu chamei toda a equipe técnica junto e tal. Então, eles participavam ativamente de todas as decisões, todas as mudanças, eles davam ideia, eles mudavam a posição das câmeras, eles se acertavam, porque são todos, né? E o diretor, normalmente, ele meio que esquece que a equipe técnica é quem vai cumprir o olhar daquilo que ele criou. Não tem jeito. Então, a gente tinha muito isso, né? E Há dava duas certo. semanas entrou o bate-papo que eu tive com o Pelégio, e o Pelégio Hum, ele fala o seguinte: todo artista, todo apresentador tem que ter o ego, porque é o ego que vai, a vaidade, é o ego que vai mover esse artista. concordo plenamente. Mas o diretor não tem que ter ego. Ele fala assim: então, se o diretor tiver ego, tá errado. Se o artista não tiver ego, tá errado, né? Ele falou: é essa combinação, né? Exatamente. Assim, e o diretor ele precisa ter muita clareza, por exemplo, com a equipe. Eu deixava todo mundo trazer ideias de pauta, mas o crachá de cada um valia um ponto só. O meu valia dois e o do Rony valia dois. Conclusão, eu sempre perdia. Eles faziam de um jeito que eu sempre perdia, não tinha jeito. Era sem chance. Era reunião de pauta, era a ideia deles. Porque se você não faz essa participação deles, e era por isso que eles se uniam, né? Porque eles tinham uma ideia, eles queriam um lar, eles se juntavam antes de mim, eles pensavam em tudo, porque eu ficava perguntando, tá, tecnicamente você vai fazer como? Como vai isso? Como é que vai aquilo? Então eles faziam toda a discussão antes, chegavam com o pacote pronto para mim e falavam, olha, nós temos 6 votos, então mesmo que juntar você e o Rony, você tem que... Perdeu. Você sabe, bom, eu sou testemunha disso, porque muitas vezes eu fui fazer matéria, fazer alguma coisa nova, a ideia já chegava redondinha que você não conseguia falar não para aquela turma, né? Assim, tava Mas todo. porque eles eram unidos demais. Eles se uniram contra mim, eu tenho clareza disso. Eu consegui, eles até conversavam com as câmeras. Assim, eu sempre perdia na discussão, porque eles faziam um complô, o que é maravilhoso. Cada um hoje está muito bem dentro das suas carreiras, porque eles aprenderam a trabalhar em equipe, eles aprenderam a se juntar, eles tinham mais força se eles estivessem juntos, então não tinha aquela discussão que a gente vê de gente puxando o tapete do outro, porque não tinha isso. Eu quero escrever no programa. Então tá, eu vou te treinar, legal, você tem que escrever mesmo.
Então, todo mundo tinha o seu espaço. Porque não precisa puxar o tapete, né? Agora, vou contar para você que nos assiste aqui, assim, cheguei lá no Todo Seu, fazia rádio, então eu sabia falar muito bem, mas tinha uma timidez danada, e foi a Ellen que foi ali mexendo, falava, Vanucci, olha mais para cá, você está fugindo da câmera. Assim. Eu ia rodando, e você ia achando eixos diferentes da câmera, né? E era uma bancada alta, aí você falou, não, então vamos trazer você, vamos sentar você. Aí eu Vamos sentei, sentar. funcionar melhor, né? E você suava no ar, você ficava muito nervoso. Então era super engraçado. Mas e aí a parceria? Os câmeras sabiam, eu tinha conversado com eles, olha, foge, tal. Então já ficava a menina da maquiagem perto, os câmeras sabiam a hora que tinham de fugir. Todo mundo trabalhava em prol do melhor. Eu acho que esse era o grande segredo do programa, sabe? Porque Você não sabe que esse do suor, eu lembro que a gente tinha uma época que o programa era ao vivo, né? E depois ele passou a ser gravado algumas horas antes, mas como se fosse ao vivo, né? E nesse do ao vivo, teve um dia que lá no estúdio falaram assim, ó, vai ter 5 minutos a mais o quadro, e eu sou muito Caxias, né? Vai ter 5 minutos mais o quadro, porque está indo bem a audiência, era intervalo de futebol, alguma coisa assim, né? Mas, ó, vai tranquilo, vou botar o ponto aqui, porque a Ellen ela sopra a pergunta aqui para vocês, para o Rony, e vai tranquilo. E aquilo me deu um pânico, porque eu falei, 5 minutos a mais, ao vivo, eu não vou saber falar as coisas, né? E você falava, Vanucci, calma, vai tranquilo, você domina o assunto. O Rony também, né? Então, vocês têm uma química boa. E eu passei, eu acho que uns 3 meses sofrendo com isso, e fui buscar a ajuda, eu fui fazer coaching, eu fui fazer terapia, porque tinha uma síndrome de pânico, de responsabilidade, alguma coisa ali. E você E teve um como papel. você se sentiu quando eu te falei que você ia apresentar o programa todo? Nossa, nem fala. Mas aí eu já estava preparado, né? Assim, porque nesse espaço todo, né? Você foi me preparando, você foi muito importante nesse momento, e toda a equipe ali, né? Oh, que delícia! Eu fui conquistando, achei os caminhos. Então, às vezes o Rony saía da pauta ali, ou eu levava ele a sair da pauta, né? Porque às vezes a gente também era, né? A gente foi criando uma cumplicidade ali que às vezes a gente se rebelava ali. E aí eu fui com todas essas ajudas, com a proteção que você foi criando. Mas no dia ali que eu falei, nossa, pelo amor de Deus, era um frio na barriga que. Agora, engraçado é que o Rony, quando ele era jovem, da época da Jovem Guarda, né, da Revolução do Iê e tal, ele, ele sofreu muito com fofoca, com gente seguindo, enfim, era infernal a vida dele, né? Sim, Então, hoje, ele, como apresentador, ele tem um medo de fofoca de TV, de falar do outro, do que aconteceu, porque ele sofreu muito. sim. Então, ele tem um certo. Ele não curte muito, sabe? E para o programa precisava. Então, não era qualquer pessoa que eu podia levar para falar sobre fofoca. Agora, crítica de TV, aí ele gostava. Então, você era muito o perfil do Rony, porque ele fofoca, ele nem sabe, ele fica incomodado em fazer, porque ele sabe o quanto ele sofreu com isso. Então, entender o porquê ele tinha um certo repúdio à fofoca, e eu precisava ter, olha, porque ele não tinha essa clareza de falar para mim, eu sofri muito com fofoca, eu não vou fazer fofoca do outro. Até eu entender que era isso, demorou muito, porque eu acho que nem ele tinha essa clareza, ele tinha horror de fazer fofoca, sabe? Ele ficava com pena. Não vou falar. Não vou fazer isso. Então, assim, tipo, a Vanusa erra o hino. Não vou comentar. A filha Coitada. dele, ele contracenou com ela, né?
sabe tudo também que já pegaram no pé dela lá atrás, né? Então, assim, era um horror colocar um horror para fazer determinadas coisas. Era muito difícil. Porque ficava na cara dele, assim, que eu não vou falar E não isso. tem como, né? O bom programa é aquele que não é do diretor, não é do produtor, não é do apresentador, mas é de todos. Todos precisam estar muito confortáveis ali, né? Não adianta o apresentador não estar confortável e o diretor tá. Não adianta o diretor, né, estar desconfortável. Tem que estar todo mundo. É um equilíbrio Mas ali. nesse ponto, Vanucci, é que eu acho que a TV perdeu demais, tá? Os programas, eles vêm com formatos prontos, ou fora do país, ou até um formato que já existe na emissora e continua, e troca o apresentador. O apresentador tem de ter a cara do que ele está apresentando. Não pode só trocar o apresentador. Não, não funciona. Não dá certo. Se não tiver a cara da pessoa, qualquer um pode estar lá. Então ele passa a não ser importante. Não, Então, e por tem que ter um exemplo, jeitão brasileiro também, né? Porque além de ter a cara do apresentador, nem tudo que faz muito sucesso nos Estados Unidos vai repetir aqui, porque as culturas são diferentes, não é? claro, claro, não, sem dúvida. Então, assim, a preocupação de ter a cara do Rony, era uma preocupação que eu tinha completamente. Sabe, isso não tem a cara do Rony, eu não vou fazer. Então, mesmo que a ideia seja ótima, não vai ficar bom, porque é ele, né? Não tem, não dá para fazer. Agora, ele tem coisas maravilhosas, né, Vanucci? Ele se entrega, se ele confia, Ele vai. ele vai. Você sabe disso, a gente fazia os aniversários dele, ele não sabia o que ia ter no programa e não sabia de verdade. Você fez um programa inteiro, você apresentando, que ele não sabia nada do que ia ter no programa. Verdade, verdade. Então, assim, um apresentador precisa ter uma confiança cega na equipe para entrar no ar, porque é a cara dele. É ele que está dando a cara a bater, não sou eu. Tá? Ele entra e se entrega à surpresa, sabe? Quem faz isso? Não, e a Sabe? pior coisa para quem está no vídeo, né, é essa surpresa. Porque você não sabe a sua reação, você não sabe a reação do outro, você não sabe nada, né? Então, o mínimo você pode não saber exatamente tudo, mas você tem que ter o mínimo onde eu vou pisar aqui para eu caminhar, né? Eu fui Mas aprendendo ele. muito isso. Todo o seu, Ellen, para mim foi uma grande universidade. Eu falo assim, graças a Deus eu fui passando, né? Eu falo que assim, eu sou o conjunto de muitas orientações e de muitos profissionais, né? Que você tem que trazer. Então, tem dedo seu, tem dedo do Milton Travesso, tem dedo do Rony, tem dedo do Faustão, né? Que aprendi muito com o Claro. Faustão. Tem a Ione e a Sônia Abrão que me trazem um outro lado e tem um que eu nunca vou esquecer, que duas pessoas que são muito importantes. A Palmirinha, porque o primeiro dia que eu fui fazer a Ione, eu estava tão nervoso, aí ela botou a mão assim, porque a Palmirinha entrava depois, né? Sei lá. Ela fazia o Inter entre dois programas, né? E aí ela botou a Isso. mão assim na minha e falou: calma, dá tudo certo. Toma aqui um bolinho de arroz. E eu adoro bolinho de arroz que ela estava fazendo. Então aquilo me acalmou. E quem fazia a nossa maquiagem à noite era a Cida, né? Uhum. Ela falava assim: ó, eu sei que você não vai suar mais, mas toma aqui um lencinho, bota no bolso. Então, toda vez ela já se separava ali, né? E aquilo foi me acalmando, porque eu falava assim: ó, qualquer coisa, eu tenho aqui Um lencinho. Você vê como que é, né? Como a gente é formado por todos, né? Por todos tem esse papel fundamental na TV, né? Não é Sem trabalho dúvida. individual, né? Não é mesmo, não é mesmo. E assim, é, é muito legal quando você enxerga a importância da equipe como um todo.
O diretor de imagem que fazia a noite com a gente era o Bitar. Eu e o Bitar, a gente, assim, brigava o tempo inteiro dentro do estúdio, mas morrendo de dar risada, sabe? Porque o Bitar, ele era muito rápido. E eu falava, eu não quero um programa rápido, porque o Rony não é rápido. Não, não combina. Você fica trocando imagens. Calma, Bitar. Não, olha, eu já amarrei a mão dele, eu amarrava eu passava a fita na boca de todos os câmeras, porque atrapalhava o Rony, eles falando. Então, assim, era gozação e brincadeira o tempo inteiro que a gente estava no ar. Então, aí fica tudo muito leve, né? Agora, eu apontei duas maldades com o Rony, mas aí era pelo bem do programa. Então, tem coisa que você fala assim, bom, penso no amigo ou penso no programa? Eu estou com crachá, eu tenho que pensar no programa. Quais foram as duas maldades? Duas maldades, não, foi ruim. O Rony, eu recebi a ligação, a gente já estava entrando na mesa de comida, tal, né? Que era o olhar masculino, tal. E ali não tinha mais como você parar o programa, ali estava o programa no ar. E eu recebi a ligação de que a Silvinha, mulher do Eduardo Araújo, havia falecido. E o Eduardo Araújo estava no hospital esperando pelo Rony. Ele falou, não vou fazer nada antes do Rony chegar. Eu falei, ele está no ar, eu não posso tirar ele do ar. Ele falou, não tem problema, eu vou ficar aqui no hospital, não vou fazer nada até o Rony chegar. Eu falei, tá bom. E aí eu não contei para o Rony o que tinha acontecido com a Silvinha. E no final do programa, eu falei, Rony, vai para o centro da sala, falei no ponto para ele, vai para o centro da sala, que eu tenho uma notícia muito ruim para você ler no TP. E eu fiz um texto falando da amizade deles, falando da Silvinha, parará, parará. Eu dei a notícia para ele pelo TP no ar. Porque eu não tinha como fazer. Enquanto isso, a gente produziu todas as imagens da Silvinha, dele com a Silvinha, tal, papai, então estava tudo sendo coberto de imagem. Gente, eu tinha certeza que o Rony não ia chegar até o final, de tanto que ele chorava e que ele se emocionou. Eu não tinha como fazer diferente, eu precisava dar notícia para o nosso telespectador, eu precisava que fosse o Rony que desse essa notícia, mas eu não podia tirar ele do ar para dar essa notícia fora do ar, porque ele não ia conseguir voltar, porque eles de fato eram muito amigos. Então, eu dei a notícia no ar. Eu não fui legal. Quando acabou o programa, eu abraçava ele, falava desculpa, mas eu não tinha como fazer diferente. E a outra maldade com ele, ai, de judiação, no aniversário dele, a gente fez um especial, e aí, 6 da tarde, dá aquele acidente da TAM que morreu todo mundo. Eu não tinha o que fazer no programa, eu não tinha convidado, eu só tinha VTs que eu tinha feito o dia inteiro, teve almoço, teve tudo para ele. Eu fiz o Rony, eu não deixei o Rony assistir televisão, ele não soube do acidente, e ele fez o programa inteiro sem saber o que estava acontecendo na cidade, e aí no final ele falou, olha gente, por respeito, aí era um texto que estava no TP também, por respeito a vocês, eu apresentei o especial do meu aniversário, mas na verdade hoje aconteceu, e aí contava tudo que tinha acontecido, milhões de imagens e tal, e ele não sabia de nada, ele soube a notícia no final do programa dele, que ele deu a notícia, eu pedi para a emissora me dar mais um tempo, e aí depois da meia-noite, então ele falou, acabou meu aniversário, agora eu posso falar o que aconteceu. E, nossa, foi assunto de todos os jornais o que ele tinha feito, e ele estava passado, lógico, ele não sabia de nada do que tinha acontecido, e ele é aviador, tudo. Então, assim, e ele olhava para minha cara e eu não tinha o que fazer. Eu fiz um texto com todas as explicações tal, e botei no TP para ele, então ele leu o TP.
Não, e a gente que conhece o Rony sabe o quanto que quanto essas notícias tocam ele, né? Então, e tem isso também, a ver essa proteção não é fácil. Agora, Ellen, você é uma mulher que, como profissional, você foi se reinventando o tempo todo ou assumindo todos os desafios que apareciam. Então, você foi coordenadora de jornalismo, você fez assessoria de imprensa, você dirigiu o programa, você produziu o programa, depois você foi escrever livros. Como é que essa inquietude, né, existe em você? Assim, o que fala assim, não, fechei um ciclo aqui, eu quero esse desafio aqui. Eu nunca fechei ciclo nenhum, todos eles ficam abertos. Na verdade, eu desde criança, eu queria trabalhar com comunicação, mas eu enxergava como escrever. Eu queria escrever, eu queria escrever, seja para onde for. Então, a televisão aconteceu meio sem querer na minha vida. Eu me formei e aí eu fui num programa ao vivo do Flávio Cavalcante no Teatro Bandeirantes e fui lá invadir o programa e falei que eu queria ser jornalista, que se ele me dava uma chance, sabe? Então, assim, eu quase fui presa, mas tudo bem. Demorou 15 dias, eu indo todo dia até um diretor me dar a oportunidade, e aí eu entrei em televisão, mas eu não tinha a menor ideia de que o meu caminho ia ser televisão. E o que eu sempre gostei foi de criar e escrever. Eu tenho uma criatividade super grande e eu escrevo, adoro escrever e tal. Então, tudo que eu fazia tinha a ver com esse mesmo lado. Só que eu fui pegando vários aspectos da comunicação, na verdade. Então, eu fiz evento corporativo, eu fiz evento social, fiz assessoria de imprensa. Então, eu sentei em vários bancos para enxergar a mesma coisa, que é o produto final, que é você, que é a pessoa, né? Então, livro aconteceu porque o Rony falava para mim, Ellen, você escreve editorial, você escreve um livro, Ellen, escreve um livro. Aí ele falou tanto que quando eu decidi sair do programa, eu falei, tá aí, eu vou escrever um livro. Então, minha primeira atitude como profissional, depois que eu saí do programa do Rony, foi escrever um livro. E televisão ficou meio fora do meu radar, porque eu só voltaria para a televisão se fosse para fazer algo muito incrível, muito legal, como foi o programa do Rony. Né? Então, E ultimamente a televisão não oferece essa coisa incrível, né? Porque a televisão não, ela está muito uma não. caixinha arriscando cada vez menos, né? Cada vez menos. Ó. Olha, e ao mesmo tempo com inovações que eu não sei se são as melhores. Por exemplo, o jornalismo da TV tem me incomodado fortemente, Vanucci. Não sei se sou só eu, É um mas exagero da informalidade, você não acha? Eu acho que é legal ter a informalidade, mas tem, assim, no Dia dos Namorados, todo mundo fez declaração para a mulher, para o namorado, contou que fez. Eu acho que isso talvez não interesse tanto ao não telespectador. É cabe, notícia, não né? cabe. E essa coisa de, eu vi isso, né? Né? Que é isso? Na minha época, se um repórter falasse né, ele tomava um soco de cara na emissora, meu Deus do céu. Estava Então, fora da. assim, é muito, é muita maquiagem, é muito brinco, é muita roupa diferente. O que a gente aprendia em jornalismo? Que o importante era a notícia. Tá? Hoje, qualquer repórter quer aparecer mais do que a notícia. Então, assim, não dá. Super acertado, por exemplo, na tragédia do Rio Grande do Sul, o Jornal Nacional ter ido para lá. Eu achei incrível, mas a postura foi legal. Não foi uma coisa desmontada, não foi. Aí eu acho legal. Mas, no geral, é, é
assim, é um negócio fora de propósito. É uma informalidade que não cabe. E falam tanto que você tem de procurar informação no lugar certo. Então, qual é o lugar certo hoje em dia? Se todo mundo dá opinião de tudo, você não tem, você tem um jornalismo opinativo além da medida, Ah, mas em além alguns da momentos, medida. só o jornalismo opinativo também, né? A gente vê muito nos canais jornalísticos, que é opinião, grudada na opinião, e pouco o fato em si, né? Agora, Exato. a TV também agora está atrás dos influencers, né? O SBT contratou, porque sabe que precisa renovar, a audiência talvez tenha ficado mais velha, precisa trazer esse mais jovem, mas será, Ellen, que olhar ali para esses influencers vai trazer esse público mais jovem para a TV? Não, não. O influencer, ele o que que chama a atenção do jovem? É a coisa muito rápida. Entrou e saiu, e ele deu risada e sumiu. Não tem uma sequência naquilo. A televisão tem outro formato. Então, assim, quando a rádio entrou, quando a TV entrou, falaram, acabou a rádio. Não, a rádio soube se reinventar e continuou sendo extremamente forte. A televisão não pode nem ser rádio e nem ser rede social. Ele, ela tem que ser TV, né? Não, ela não tem que fazer isso. São coisas completamente diferentes. Então, quando você vai assistir televisão, você está esperando algo que seja bem feito, que seja divertido também, claro, o programa da tarde é divertido. O jornalismo tem que ser jornalismo. Não tem. E eles assim, o jornalismo realmente tem me irritado, mas tem me irritado de uma maneira impressionante. Eu acho que chega à beira da falta de responsabilidade, sabe? Eu acho que assim, tem que ter a informalidade, mas ela tem que ser controlada, né? Até onde vai? É a mesma coisa em programa de entretenimento. Se o Rony passasse ali e começasse a falar da vida dele com a Kika, tinha passado do limite, porque não é isso, você chega até o limite onde vai, né? Não, e também o Rony não ficava dando opinião sobre as coisas que aconteciam na cidade, porque o papel dele naquele momento não era esse. Não dá para você entrar nessa discussão. Então, nas redes sociais, quando apareceu, né, essa coisa da internet, tal, muito tempo atrás, o que a gente ouvia? Quebraram-se os muros e as barreiras, né? Porque agora você tem acesso a tudo, não existe mais os países, as fronteiras da comunicação, elas estão extremamente abertas. E não foi o que ocorreu. As pessoas se fecharam nos seus nichos. Então, quando eu era garota, eu convivia na turma da rua, tinha corintiano, tinha palmeirense, tinha São Paulino, um tirava sarro do outro, né, porque eu convivia com todos. Eu convivia com quem tinha dinheiro, com quem não tinha, e não se perdia nunca sacanagem, sacaneava com todos, mas a turma da rua era eclética, era heterogênea. Aí, quando você tem hoje a turma da internet, você só tem quem pensa igual a você. O algoritmo entrega isso para você, né? Aí o que acontece? Você não respeita o outro, porque você nunca teve com ele. Então, quando você está, é em embate. E isso nós perdemos muito. Tá? A TV, ela pode ser a turma da rua, porque ela pode trazer todo mundo. E eu acho que é essa a grande diferença que a TV devia fazer. Sabe? Se ela se enxergasse como a turma da rua, eclética, heterogênea, falando com todos, ela seria diferente das redes sociais. Então, quem quer ficar só discutindo com o seu grupinho, fica lá na rede social, entendeu? Aí TV eu é acho para que outra relação, né? a TV é a turma da rua, sabe? É Agora, mais ou menos.
Agora, ali, nos últimos tempos, você também está meio influencer, né? Porque, assim, veio navegar nas redes sociais, está num momento... Ó, vou mostrar aqui, ó, o que eu tenho que ganhar de presente. Ganhei de presente de uma amiga nossa comum. A Ellen lançou aqui, gente. Como é que surgiu esse interesse, essa paixão, esse estudo Do do tarô. tarô? Então, é assim, a minha avó, ela foi a minha influencer, sabe? Ela foi a minha influenciadora total. E minha avó lia cartas. Aí eu me interessei demais e desde muito novinha, 11, 12 anos, eu ficava do lado dela vendo e tentando entender. Mas ela lia carta comum. Quando eu estava com uns 28, 29 anos, eu resolvi estudar porque assim, eu sabia assim, é assim porque é assim, entendeu? E eu resolvi estudar. E não tinha estudo de carta cigana competente, e aí eu entrei no tarô. Então, na verdade, eu há mais de 30, 40 anos eu tenho contato com as cartas, né, com o oráculo e orientado pela minha avó durante esse tempo todo, mas sempre ficou no meu paralelo. Eu falo que é o meu lado B de bruxa, né? Então, ficou no meu paralelo, mas eu sempre tive. E eu tenho uma coleção de tarô, eu sempre estudei todas as linhas, sempre. Aí, na pandemia, os meus sobrinhos me pediram, coincidentemente, cada um me ligou num dia tal, e eles me pediram para eu ensinar a ler tarô. Eu falei, o que é isso, meninada? O que vocês estão querendo no tarô? E aí eu descobri que por causa dessa coisa das redes sociais, as amizades são muito efêmeras. Você só mostra o que é bom quando está bom, você não mostra um lado negativo, né? Então, eles não tinham com quem conversar suas dúvidas, suas dores, e eles queriam aprender a ler tarô para eles mesmos, era autoleitura. Aí eu falei, eles estão precisando de um amigo que eles confiem completamente, que nunca vai contar o segredo deles, por isso que eles estão me pedindo o tarô. E aí eu montei um curso de tarô para iniciante e com o foco na autoleitura e no autoconhecimento. Aí, quando eu estava fazendo o curso, um artista plástico amigo meu falou: vamos fazer um tarô só teu? Aí eu escrevia o que era cada carta, a alma de cada carta, o que precisava ter, e ele se envolveu. Aí, assim, o mais interessante foi que o que a gente demorou para chegar foi na técnica. E essa técnica que ele usou aqui, ó, é de colagem. Tudo isso aqui são colagens. E quando ele chegou nessa técnica, eu falei, é isso, porque a vida é feita de colagens, né? De bons e maus momentos, pessoas boas, pessoas más, uh, bons sentimentos e maus sentimentos. É assim que a gente constrói o que a gente é e a gente vai se transformando com a vida. Aí eu falei, vou entrar nesse mundo. Aí eu criei o Tarô Diz a Lenda, né? Que é esse aqui, que ele vem, né? No saquinho que você viu, que é super fofo. Tem uma apostila online, criei o curso, que chama Você e o Tarô, e claro que com isso aumentou o número de consultas, né? Aí eu estou fazendo muita consulta online, então agora eu virei tarô. Agora eu, assim, o protagonista da minha vida é o tarô. Mas é uma coisa que eu trazia de muito tempo, não foi uma descoberta agora, né? Eu já trazia de muito tempo. E E aí você eu fui sabe, aprender. que você tem feito. Isso aqui tem feito um autoestudo aqui. Tô aprendendo. Vou lá, eu vejo. Tem o QR Code aqui, né? Cadê? Onde tem que estar? Opa, chegou. Tem o QR Code aqui que leva para a página, que vai ensinando ali cada coisa, né? Tô eu e a Silvia aqui, já de vez em quando a gente vai lá, dá uma puxadinha, faz o. E vou contar um negócio para vocês. Muito daqui do canal aqui, há alguns meses, algum tempo, do nada a gente entrou nesse assunto
E aí depois a Ellen virou, mandou um vídeo para mim e falou assim: olha, é aqui, é o investimento, é a renovação, é coisa, e aí está aqui, estamos caminhando, mais uma vez culpada pelas coisas, tá vendo? Oh, meu Deus, mas essa culpa eu gosto de ter. Eu vou liberar, depois eu vou te mandar pelo e-mail a liberação do curso para você e a Silvia irem lá no curso. A apostila do curso ela é mais parruda e tem o curso também que é bem legal. São aulinhas pequenininhas, 20 minutos cada uma e são 20 aulas, tá? Então você vai curtir, eu acho que ajuda bem o curso. Quem tiver interessado, acha o curso aonde? Bom, tem nas redes sociais dizalenda.tarô. Tarô, T-A-R-O, tá? Não é tarote, é tarô. Ou se não, no www.dizalenda.com.br. E tem dúvida também, eu tiro dúvida, todas as pessoas compram tarô e aí me mandam mensagem. Ellen, eu tirei tal carta por causa de tal pergunta. Como é que eu vejo isso? Respondendo para todo mundo, é muito engraçado. Aí elas tiram foto. Olha, você ensinou aqui tirada de 3 cartas, não, tem menos 3 cartas. Aí eu vou dando toque, então tem a minha mentoria o tempo todo. Aliás, Vanute, aproveita, tá? Tem dúvida, tira foto. Pode deixar. E tarô, a gente sempre tem que lembrar que não é previsão, né? Mas é um autoconhecimento, né? Assim, é um registro, talvez, né? Não sei se usei a linguagem certa. Na verdade, o tarô são arquétipos. Cada carta do tarô é um arquétipo. Arquétipo é aquela coisa que são as pessoas que moram dentro de você. Então, tem época, você não é inteiro bom nem inteiro ruim, né? Tem época ou situações em que você está mais justiça ou julgamento, né? Depende da época, você toma mais para si aquele arquétipo. E ele vai te ajudando a entender em que momento você está da sua vida. Ele tem, nossa, os psicólogos usam muito como forma de chegar, né, no ponto essencial das pessoas. É bem gostoso. Aí eu estou aprendendo rede social, que eu não sei como é que faz, não. Você agora é a nossa blogueirinha, hein? Então eu estou me divertindo. Mas eu acho que é bom isso, né? Assim, hoje eu fiz rádio, eu fiz internet lá na origem da internet, fiz televisão, né? Continuo fazendo com participações e tal, mas entrei aqui nesse digital, que é uma coisa também diferente, é uma outra comunicação, é um outro Aliás, jeito. você foi tão bem naquela roda de fofoca do Mulheres que você participou. Eu acho que deu uma liga aquilo. Adorei a tua participação no Mulheres. As meninas são boas ali para fofoca. E eu sempre sei uma coisinha a mais da fofoca que está lá, né? Que fala, não é bem assim. Eu gosto muito ali. É muito legal. E eu acho que você usou uma palavra que eu acho que é o que vale para a vida, né? É a liga, né? É a gente trazer a mesma energia ali e estar disposto a trocar as energias, né? De trocar experiências e de aprender um pouquinho, né? E de mudar, assim, nada. A tua ideia pode ser ótima, mas ouvir a do outro, de repente, é tão melhor, sabe? Então, assim, mas não é fingir que você está ouvindo, é ouvir de verdade. Se a pessoa te fala uma coisa, você fala, nossa, era tão mais simples o que eu estava pensando, gente. Então, é ter um pouco de humildade. Saber que o outro tem muito a te dizer. Você não está inteiro. O outro tem sempre muito a te dizer. E até fazendo um paralelo com a televisão, quando eu fiz o livro junto com o Flávio Rico, né, o Biografia da Televisão Brasileira, a gente conversou com muita gente, a gente foi conversar com o Jô Soares, e o Jô vira e fala assim,
eu sempre fiz grandes entrevistas, né? Ali ela falou assim, mas eu tenho um diretor que controla as coisas ali, fala, opa, não é por aqui, e eu ouço, e tem uma equipe ali que vai e ouço também. E Jô Soares, que é o cara que dirigia, escrevia, produzia, atuava, cantava, bailava, fazia tudo, né? Era talvez um dos artistas mais completos que tenha aparecido na história brasileira, né? E ouvia o outro, né? Então, o ouvir é fundamental, né? Para tudo, para tudo. Você sabe que, assim, coisas pequenas, como você muda, como você aprende, entendeu? Meu neto, um dia a gente estava andando no clube e ele falou, vamos comprar tal coisa. Eu falei, onde que fica? Ele falou, no final dessa alameda aqui, a gente vira à direita, vovó. Eu falei, mas eu não sei direita e esquerda, garoto. Fala para lá e para cá, é tão mais fácil. Que realmente tem uma dificuldade de direita e esquerda. Ele parou na minha frente assim, parou. Ele falou, como assim? Você não sabe direita e esquerda? Ai, Rafa, eu não sei. Aí ele falou, vovó, você faz assim, ó, a mão que faz o L é o left. Eu falei, mas a outra não faz o R. Ele falou, vovó tem a dó, né? Óbvio, cobrou a outra, né? Você sabe que eu aprendi com o moleque? Então, assim, se você estiver aberto e se você tiver a humildade de falar, não sei, você aprende. E é muito legal isso na vida. Então, seja humilde. Foi sensacional conversar aqui com você sobre televisão, sobre tarô, sobre humildade, sobre a vida. Obrigado mesmo. E o propósito é esse. Aqui não é uma entrevista onde vou colocar contra a parede, fazer aquelas perguntas duras. Não, é um bate-papo para a gente aprender muito sobre a televisão, porque tem muita gente que entra aqui no canal que é apaixonado por TV e que adora esse olhar de quem realmente esteve lá, né? Então, muito obrigado, grato aqui por esse bate-papo. E saiba disso, é uma das minhas mentoras, hein? É uma das minhas mentoras. Eu vou agora ser sua mentora do tarô, tá? Fechado. Você vai amar. Gente, muito obrigada, Vanucci. Eu adorei o papo, adorei lembrar das histórias de televisão, é muito legal. Que bom, que bom. Bom, e você continua navegando aqui no canal. Tem muitas entrevistas, tem a coluna do Vanucci, tem o Vanucci Responde, enfim, tem muito conteúdo com qualidade aqui sobre televisão. Então, próximo. Com certeza. Ellen, até mais. Beijo. Tchau.